Monique já está aqui com a gente para falar de esporte. Domi, Série A do Brasileirão. Tem novo líder, então? Tem novo líder, Maria. Isso porque nessa quinta-feira tivemos o fechamento da 8ª rodada do Brasileirão Série A e o Flamengo venceu e, assim, assumiu a liderança da competição. Já o Criciúma, nosso representante, não se deu muito bem. Bora conferir tudo o que aconteceu nessa rodada. Na Liga Arena, o Criciúma perdeu para o Atlético Paranaense. O Criciúma até saiu na frente com Barreto, mas depois disso só deu furacão. Mastriani aproveitou o cruzamento e de cabeça empatou a partida. Já no segundo tempo, de novo ele de cabeça. Mastriani assim virou para o furacão. A defesa carvoeira saiu jogando errado e Coelho aproveitou para fechar o placar. Final, Atlético Paranaense 3, Criciúma 1. Então, depois dessa rodada, bora dar uma olhadinha como ficou a tabela de classificação. Na liderança assumiu o Flamengo com 17 pontos, mas a mesma quantidade de pontos do Bahia. Depois tem o Botafogo, que vem na terceira colocação, com 16 pontos, também com 16 pontos, Atlético Paranaense na quarta posição. Já na zona de rebaixamento, o Tigre entrou, está na 17ª colocação, com apenas 5 pontos. E depois tem Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. Lembrando que o Criciúma tem 2 jogos a menos, que são com o Grêmio em Porto Alegre e o Fortaleza aqui. Então ainda pode se recuperar. Mas o torcedor carvoeiro pode ficar tranquilo, pois o Tigre pode reagir ainda neste final de semana. Isso porque o Criciúma já entra em campo no final de semana, no domingo. O jogo acontece contra o Bahia no estádio Heriberto Wilson, 6h30 da noite. Tá aí para vocês os jogos do Criciúma. E pela Série B, nesta quinta-feira, Amazonas e Chapecoense fizeram um duelo que abriu, assim, a 10ª rodada da Série B. E depois de 7 jogos, a Chape reencontrou o caminho da vitória. Em Manaus, deu Chapecoense contra Amazonas. O gol da vitória do Verdão do Oeste saiu no segundo tempo. Após escanteio, Abraão desviou na primeira trave e Bruno, livre de marcação de cabeça, fez o gol da partida. Final de jogo, 1 Chapecoense, 0 Amazonas. Tá aí, Chape voltou na bagagem com 3 pontos. E hoje a bola continua rolando pela 7ª rodada, da 10ª rodada da Série B. Avaí joga hoje contra o Guarani na ressacada, 9 horas da noite. E no domingo tem Brusque contra o Ceará no Gigantão das Avenidas, 4 horas. Brusque precisa vencer para sair ali da zona de rebaixamento. E o zagueiro do Leão, Thiago Pagnussati, falou da expectativa desse jogo que pode, inclusive, trazer para o time do Sul, aqui da ilha, a liderança na tabela de classificação. Vamos ouvir. A gente espera um confronto dificílimo, né? Vamos tentar aí durante a semana refinar um pouquinho mais o nosso último passe, a nossa finalização, para que a gente consiga, né, dentro de casa aqui, buscar esses 3 pontos, se manter no G4 e quem sabe até buscar uma liderança aí no final de semana. Aí, Avaí que vai, claro, depender de resultados, mas pode já assumir a liderança da tabela neste final de semana. O Figueirense joga no domingo pela Série C contra o Confiança no estádio Orlando Scarpelli, 4h30 da tarde. Então o Figueirense que também precisa voltar a vencer para, claro, dar uma reagida no campeonato, já que vem de 3 derrotas e 1 empate. O Genilson falou sobre esse momento de instabilidade do Furacão. Tranquilidade, ela sempre, como eu sempre falo, quando a gente ganha não está tudo certo e quando a gente perde ou empata não está tudo errado. Então a gente tem que continuar trabalhando, né, trabalhando mais, né, ver o resultado positivo, trabalhar. Ver o resultado negativo, trabalhar mais e ajustar. Então a gente precisa primeiro passar pelo primeiro objetivo, que é classificar. Nós temos em mente isso, todos os atletas. Então acho que é uma situação delicada, como eu falei para eles essa semana, mas não tem bicho de 7 cabeças. Poderia acontecer oscilação e aconteceu, e agora a gente tem que novamente aquecer as turbinas, né, e botar o avião na reta de novo para a gente ir até a final aí, tranquilo, junto com o nosso torcedor. Aí então para vocês a agenda dos times catarinenses desse final de semana. E nessa quinta-feira também rolou rodada atrasada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Avaí Kinderman recebeu o Internacional, mas acabou sendo derrotado. Em Caçador, o Avaí Kinderman foi derrotado pelo Internacional. O gol da vitória das gurias coloradas foi marcado no segundo tempo.
Após escanteio e tabelinha na área, de cabeça, Priscila marcou. E terminou assim, Avaí Kinderman 0, Internacional 1. E as caçadoras havaianas não vão ter muito tempo para descansar. As leoas entram em campo já nesse domingo às 3 horas da tarde contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Avaí segue na luta contra o rebaixamento e precisa vencer. O time atualmente ocupa a penúltima colocação com apenas 3 pontos. Tá aí os destaques do esporte de hoje, Maristé. Muito bom, Dominique. Já deu uma palhinha aí pro Fíndio também, então bom final de semana pra você. Bom final de semana pra você e pra você aí de casa. A gente se encontra mais tarde no Tá Na Hora Santa Catarina. Tchau, Domi. Tchau, tchau.